meu estranho no livro, eu sou médico, sou clínico, e falar um pouco sobre essas doenças, o que a gente faz em termos de ensino, troca de informação, que a gente errou, que a gente fez, e tentar ver o que a gente pode melhorar com a informação e ter uma credibilidade, essa interdisciplinaridade. E, na realidade, arboviroses significa que são doenças transmitidas através de vetores, de artrópodes. Hoje está muito em moda, todo mundo vai falar dengue, chikungunya, zika, né? Hoje se fala muito sobre isso. E, na realidade, não se conhece, né? Tem anedotário e coisa séria. Então, a gente foi preparar um pouco sobre dengue e daí fazer a extrapolação para zika e para chikungunya, que são as doenças mais novas. Né? Se a gente for ver no mundo, as grandes pandemias dos últimos anos, né, nós temos tanto chikungunya como zika, né, como dengue, como as grandes epidemias e as voltas dessas doenças que pareciam estar controladas, né, no mundo. Né? Então, a importância de se conhecer e que a gente vai começar a ver que tudo tem a ver, essas arboviroses que nós vamos falar, desse bichinho, né, desse mosquito que traz o chinelo de todo mundo. Né? Ele chegou ao Brasil reintroduzido, o Cláudio Cruz acabou, mas por volta de 76, esse Santana, naquela época, por questões políticas, o pesquisador que sabia disso foi proibido de falar dessa informação, e aí esse mosquito hoje está praticamente em todo o Brasil, mais de 5 mil mosquitos no Brasil. E esse é o grande problema. Eu trouxe a informação exatamente porque ele é um mosquito que tem essa perna listrada. Para quem é da Amazônia também tem perna listrada e uma nova, só que ele pousa meio inclinado. E esse pouso é retível. E parece muito com a nossa muriçoca comum, pica de tiro, e depois que ele suga a fêmea, ele fica cheio de sangue, e aí só a fêmea precisa de sangue para matar a casca dos ovos. Ele se alimenta de qualquer sangue. Né? E o ser humano, né, faz parte desse repasto sanguíneo. E, na realidade, né, a gente sabe desse mosquito que ele é capaz de crescer, se adaptar à cidade com uma capacidade muito grande. Ele vive tanto na cidade do México, como na região amazônica, como aqui na região litorânea, muito bem. Ele se adapta de uma forma espetacular no mundo todo. A gente pode encontrar, mesmo nas regiões mais desenvolvidas do mundo, esse Aedes aegypti que se encontra, e as condições ambientais que fazem com que ele tenha essas doenças ou não. Hoje a gente sabe que, para quem alguém já viu um novo de Aedes aegypti? Ninguém nunca viu? Vou apresentar a vocês. A ponta do lápis, no papel, discutindo o que é um novo de Aedes aegypti. Esse ovo é o grande problema que nós vamos falar para vocês. E quem souber controlar isso daí vai ganhar um prêmio novo. Porque eu posso jogar inseticida aí em cima, não acontece nada. Esse ovo pode ser transportado a quilômetros de distância. Um ano ficar grudado de papel. Se for coberto de água, em 7 dias, nasce um mosquito. E esse mosquito, ele se for, no caso do dengue, se a fêmea colocou esse ovo estiver contaminado, ele já pode nascer contaminado. Então, daqui a um ano, vai nascer mosquito, está sendo colocado hoje na natureza. E a gente não sabe quem vai ser o nosso presidente. Vai ser o nosso secretário, o ministro da Saúde. E ele não tem nada a ver com isso. Ele está se reproduzindo, ele faz esse ciclo independente de política, de ideologia, de quem está no poder, quem manda. E isso é que tem feito exatamente porque nós temos todas essas arboviroses crescendo no nosso meio. É porque nós não temos o fumacê, mata esse daqui, inseticida, aqueles larvicidas que se põe na água matam isso daqui, e essa forma de ovo que eu tenho que fazer. Ou eu desmato, que é difícil de ver, ou eu toco fogo, que se faz em público, ou então não deve ser coberto de água. E esses povos estão dentro de casa, 80%. E que não dá para que os serviços públicos entrem na casa da gente para tratar isso aí. Eu sempre falo assim, do mesmo jeito que a gente não espera pelo poder público para tratar as baratas, as formigas, a gente tem que ver o mosquito que a gente. Só que nós não sabemos combater isso.
Então a gente tem que fazer pesquisa para saber onde que esses ovos tem e o que pode se fazer. Com certeza, a forma de se combater esse vetor do Rio de Janeiro é um. O próprio Rio de Janeiro, será a região da Lagoa é igual a Copacabana? A Amazônia é igual ao Ceará? Santa Catarina é igual ao Piauí? Então não dá para a gente fazer uma única política para combater isso daí. E tem que se ter pesquisa para saber isso. Então, isso tem que ser demandado, tem que ser colocado. Só para vocês terem uma ideia, esse cara tem uma caixa d'água toda fechada, telha aberta e tal, e o vizinho é aberto, e esse sujo aqui. Será que isso aqui é o que é exercício ou é aquele lodo da caixa d'água? Hoje a gente sabe, se 1% dos homicídios de uma região tiverem foco de Aedes aegypti, eu já posso ter epidemia. 1%. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, no mundo todo, isso faz com que a distribuição do dengue só tenha aumentado. Na região mais pobre do mundo, ela é onde ela prolifera, tem mais casos, mas com as grandes viagens, métodos de viagem rápida, ele tem aumentado e nas Américas só tem crescido e o Brasil faz parte desse grande celeiro de Aedes aegypti. Na verdade, só vem aumentando, nós temos 4 sorotipos de dengue, e hoje a gente sabe o seguinte, que as doenças transmitidas do vetor, essa é a arbovirose talvez mais importante em termos de mortalidade e mortalidade. Batendo com malária, e a OMS, certo? A OMS, e o grupo de controle de doenças, ele não tem uma ferramenta de controle, isso é o que eu estou dizendo, é a Organização de Saúde. Isso não tem controle para isso daí. E, na realidade, é o grande problema do milênio. E a gente está vendo isso aí. Não só para dengue. Qualquer dos sorotipos pode causar. E hoje a gente sabe que um ser humano não certificado, em 7 dias, ele pode ter doença. Tem gente que tem uma forma rústica, tem gente que tem uma forma clássica, e tem gente que tem formas graves. E tem gente que no dia que tiver dengue vai morrer. E a gente não sabe quem vai fazer isso aí, só quando tiver doente. Qualquer uma das formas clínicas, dependendo da resposta imunológica, você vai ter essas formas, e a maioria dos indivíduos está aqui, nessas formas na parede. Então, hoje a gente sabe que, uma vez tendo dengue, você nunca mais tem dengue pela forma que você utiliza. E existe uma facilitação. E esse conhecimento é que faz com que você protege para aquele sorotipo, mas pode ser patogênico para as outras quando você quer. E esse conhecimento é importante para que você tenha uma ideia. Você tem uma epidemia que teve no Santiago, eu tive nessa época, de 18 mil pessoas que tinham sintomas de dengue, contraíram o dengue, só 30% tiveram sintomas. E poucos tiveram formas graves. Na Tailândia, a maioria das pessoas, crianças. Por quê? As pessoas suscetíveis são crianças. Os adultos já tiveram, ou escaparam. Mas eu falo aqui. No Ceará, esse trabalho foi feito, mostra que a maioria dos indivíduos que teve pela primeira vez dengue tem pouco sintoma. E a maioria que tem secundária tem mais sintoma. Então, quando você fala assim, já teve dengue, a pessoa fala assim, não sei. Você pode ter dengue sem ter nenhum sintoma. Zika também pode se ter, Zika sem ter nenhum sintoma. Hoje a gente sabe, na verdade, não se conhece tanto, mas talvez cerca de 70% das pessoas que têm Zika não têm nenhum sintoma. Para você ter assim, aqui no Ceará, olha, esse ano nós estamos tendo, só para você ter ideia, nós temos 35 mil casos de dengue, só aqui no Ceará. 35 mil casos. Então, e sempre vai assim, cada ano, nós temos uma epidemia a cada 4, 5 anos. Eles botam susceptíveis e assim vai ocorrer. É possível que Zika e chikungunya, isso tem um grande pico e depois vai, talvez não tenha mais sorotipos como tem os 4 sorotipos. Dependendo do sorotipo, nós temos circulando. Aqui ainda predominam os adultos jovens. E a gente começou a ver de um ano para cá que, quando começou a aparecer muita gente com dengue em todas as faixas etárias, só surgiu um sorotipo novo. Foi o 4 que apareceu aqui, começou a fase de dengue. E tem sempre essa população adulto jovem, que é grande coisa. E o que a gente tem que ver? A informação que a gente tem é mostrar exatamente quem é o paciente que tem dengue, porque parece muito com outra doença. Vermelhidão no olho, ficar vermelho no corpo, ter coceira nas mãos, parece muito coisa. E tem manifestações hemorrágicas. Agora, essas manifestações hemorrágicas do dengue, tanto vai aparecer no dengue grave, como no dengue não grave. E cada doutor uma vez para ele. Esse é o grande problema da informação que a gente tem que passar para as pessoas. E aí se elaborou, a gente elaborou uma série de coisas para ver quando que essas hemorragias eram importantes para se fazer conhecimento.
Esse quadro, vou tentar mostrar para vocês, é o dinamismo do bem. Se eu falar alguma coisa que não tiver sido entendido, pode perguntar. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível, porque é importante conhecer, ter esse conhecimento dessa informação do dinamismo do dengue. Quando a pessoa tem dengue, tem um vírus circulando no dengue, uns 5 dias. Quando esse vírus está circulando, a pessoa faz febre. Na hora que o vírus cai, a febre desaparece. Bem simples. No entanto, as pessoas que tem algumas pessoas, que depois que passam um dia sem febre, começam a ter febre novamente. Essa febre, ela ocorre com a resposta dos anticorpos que o cara faz. A resposta do tempo. E algumas pessoas que começam a ter algumas alterações no hemograma, na plaqueta carinha, na forma sulfina, elas formam a forma grave. E aí tem uma diferença do dengue, que é importante a informação. Normalmente as doenças infecciosas você pode contar com febre. Dengue é o contrário. Quando complica, quando a febre passa. E essa informação tem que ser passada. Porque senão as pessoas têm uma falso, mas não, já passou a febre, ficou bom. E é aí que complica. E aí, foi aquela informação que a gente tentou passar em uma série de cursos que a gente deu, a treinar, a gente deu no Brasil inteiro, uma série de cursos para mostrar isso para as pessoas, como que esse conhecimento, que nem sempre é informado nos livros, de uma forma mais didática, importância do conhecimento. Já que o controle da SCG, a gente já perdeu faz tempo. Então a gente tem que controlar agora como? Tentando ver que as pessoas que estiverem doentes, tá? Então, essa informação que ocorre quando a febre passa, essa forma de grave do dengue, que dura em torno de 24 horas na grande maioria. Hoje a gente sabe, que o indivíduo que tem dengue, vou fazer uma forma assim, ela pode atingir qualquer órgão do corpo humano, dependendo do órgão mais importante, se tem formas graves ou não. E o que a gente sabe é o seguinte, que o indivíduo com dengue, isso aqui é um vaso, a parede do vaso é feito por células, também as células aqui, ó, essas células aqui. E entre essas células, quando o paciente tem a tendência a ter forma grave, ela afrouxa e começa a vazar líquido do vaso. E isso é que é a forma grave do dengue. Não é hemorragia. Então aquele nome dengue hemorrágico é o nome errado. Porque as pessoas só iam procurar quando estava sangrando. E a maioria dos pacientes com dengue não tem sangramento vesical. E daí a gente ficou muito com o Conselho Superior de Saúde. A gente cabeçou uma pesquisa junto com mais 7 países do mundo. A gente cabeçou aqui no Brasil, junto com o João Batista de Goiás. E em 2008 houve uma mudança da classificação do dengue. Que é uma importância de ser visto. Dizer, mudou a classificação do dengue. É importante, porque a gente deixou passar muito caso grave, esperando que sangrasse. Então, hoje, a gente sabe que esse extravasamento entre essas células ocorre somente em algumas pessoas. E mais importante, 80% deles complicam quando a febre passa. É diferente das outras doenças. Então, e quando é que você sabe que o paciente é complicado? Então, são sinais que alertam que o paciente vai complicar. Então, era uma coisa que a gente tinha que informar para as pessoas. Laboratório é difícil. Nem todo mundo tem laboratório fácil. Nosso sistema de saúde é ruim. Então, o que a gente sabe? Tem que ter alguns sintomas, e assim, se o cara não tiver com esses sintomas, ele é grave. Então, juntando com os cubanos, com o Martins, a gente se fez um sinais, se chama sinais de alerta ou de alarme do dengue. Então, o paciente que estava com clínica de dengue, passava a febre, começava a ter dor na barriga, começava a vomitar, era grave. Quem sabia disso? Então a gente começa a passar isso para que o colega que estava atendendo percebesse isso. Começava a ver a pessoa que estava desmaiando. E aí, uma série de tosse. Dengue é uma doença, parece uma gripe, sintoma respiratório, mas quando começa a tossir, é grave. Quando começa a ter falta de ar, é grave. Então, esse sinal de alarme, a gente começou a disponibilizar atrás da receita do cara que era atendido com dengue. Aqui no estado do Ceará a gente fez isso. Na receita tinha um sinal de alarme. Aí surgiu um problema. Quem sabe ler? O cara fala assim, eu sei ler. Ele sabe assinar o nome. Ele não sabe. Um grande parte dos indivíduos que sabe ler, não sabe ler. Então o que vai dizer? O profissional tinha que ler. E tinha que ler nas palavras do cara. Não adianta dizer assim, tem desmaio. Como é que chama aqui no Ceará tem um desmaio? Tem uma pilura, né? Uma pilura. Como é que chama no Sudeste? Tem um passamento. Entendeu? Então, é assim que se falava. Se traduzia para cada local. Isso aí, a informação que você passada, e aí as pessoas sabiam, independente de ser médico ou não, dizer assim, ó, o paciente passou a febre. Começou a ter um sucesso, vai espanhar, vai para o hospital.
no estágio sangrado. E a gente foi aprendendo, né, com essas informações, passando todo esse curso com as pessoas, e a gente começou a ver, treinava inclusive pessoas de laboratório, esse conhecimento é importante, e aí a gente achou, poxa, está resolvido. E aí começava a ver que as crianças, elas não sabiam como aqueles sinais de alarme. E aí surgiu um grande problema, os pediatras dançavam na escola. Porque as crianças menores de 5 anos passavam despercebidas naquele sinal de alarme. E aí eu perdia tempo de tratar. Porque se eu tratar a pessoa naquele sinal de alarme, eu salvo 90% dos dentes graves. E aí, o laboratório acabou sendo uma coisa importante para ajudar nesse triagem disso aí. E hoje, né, as imagens são de grande importância, principalmente os derrames, né, e às vezes a ausculta, de ser o 33, palpar uma barriga, não precisa de laboratório para você fazer essa coisa, e se aprendeu uma série de coisas, que as pessoas com dengue que têm sintoma, se recuperam na grande maioria em 7 dias. E somente o pessoal que apresenta aqueles sinais de alarme é que vão evoluir para as formas graves. E esse conhecimento, se você tratar, dura em torno de horas, quase 24 horas, existe uma recuperação. E aí a gente aprendeu mais uma coisa. E algumas pessoas começaram a fazer febre depois, na segunda ou terceira semana. Eram as infecções bacterianas, principalmente aqueles pacientes que iam para as UTIs. Foi aprendendo, passando essa informação, e a gente achava que estava resolvendo praticamente tudo. E a gente começou a perceber o seguinte: a gente treinava as pessoas, treinava essas pessoas, e aí o que acontecia? Elas não podiam comer prática. Não tinha freio de pressão, porque o laboratório não funcionava, porque só tinha uma pessoa para atender 200 pessoas numa tarde, essa coisa. Então a gente começou a dar esses cursos, e a gente chamava os gerentes daquelas regiões para assistir as aulas e para ver. E aí a gente conseguiu mudar algumas coisas. Pedra Branca, que no Ceará é um prêmio da nossa Central de Saúde, onde o cara aprendeu, ele assistiu uma aula, o cara que era educador. Daí a importância disso daí. Ele assistiu as aulas, isso que a gente está falando aqui, e acabou passando isso daí e fez o trabalho da seguinte coisa. Ele pegou, treinou as professoras, essa professora fizeram o trabalho da seguinte coisa. Todos os alunos tinham que ir na casa dele, na casa vizinha, de um lado do outro, acompanhado de um adulto, e viu onde tinha focos do mosquito. Ele escrevia no papel onde tinha focos do mosquito. Esses papéis eram levados para a prefeitura ia lá e resolvia. Pneu velho, jarro, caixa d'água aberta, e resolveu o problema e eles ficaram sem entender. E sabe qual era o incentivo para esses alunos? Uma bicicleta. Um sorteio de uma bicicleta. Imagina o cara não faz tudo para ter uma bicicleta. Então, são estratégias para a gente passar o conhecimento que foram colocados. Né? E aqui é aquela mudança de conhecimento que a gente fez na mudança de dengue. Hoje o dengue é assim, dengue com sinal de alarme, aqueles sinais que eu falei para vocês. E esse paciente com sinal de alarme tem mais chance de evoluir para essas formas mais graves. Esse conhecimento não deve ser só do médico, não deve ser só da área da saúde, deve ser o conhecimento de todo mundo. Certo? Daí a importância, quando a gente faz os treinamentos, aquela história que a gente treinava só o médico, só o farmacêutico, só a enfermeira, só o auxiliar de enfermagem. A gente começava o treinamento pelo cara que deixava entrar no posto de saúde. Porque quando o cara chegava, alguém já foi atendido no posto de saúde, quem comanda, o cara chega lá às 6 horas, o cara fala assim: o que é que você tem? Parece que tudo de gato. Tem aqui, não, estou na perna. E aí, se você está com febre? Não, então vai embora. O posto de saúde aqui na emergência só que está com febre. Ele tem que saber que o paciente grave com dele está sem febre. Então a gente começava o treinamento com todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu. Essa mudança agora existe o dengue grave, os dengues clássicos, hemorrágicos, tudo isso acabou, não existe mais isso para essa denominação, mas assim, tem por baixo tudo isso. É importante. Esse trabalho aqui que a gente publicou agora, é recente. A gente mostrou que quando essa nova classificação, dengue com sinal de alarme ou não, a gente consegue pegar muito mais os pacientes graves, porque na forma antiga pegava muito menos. Então isso é importante. Nós estamos salvando vida com essa mudança. Né? Esse aqui é um fluxograma que nós terminamos no dia 7 de setembro de 2009, passando para todo o Brasil. Tem pregado em vários postos de saúde, emergência, com fluxograma que a gente falava assim: fantástico, nós conseguimos agora. Se não, a gente consegue ligar o paciente que tem desmaio, não tem desmaio. Né? A gente consegue, sim, não, decidir o que vai fazer, dar soro, tira soro, para o soro. Resolvendo tudo.
ledo engano, decepção. O paciente grave, só algumas pessoas têm habilidade de cuidar. Agora, a gente aprendeu uma coisa: a triagem pode ser feita por qualquer funcionário, qualquer pessoa, mesmo da saúde ou não, em qualquer especialidade. Então foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, o conhecimento dessas doenças servia para que as pessoas, independente das especialidades, triar quem era mais grave. E a gente colocava em determinados locais, no hospital tal, doutor fulano, no hospital doutor fulano, que pegava aquela forma grave e sabia conduzir. Não é do jeito que a gente sabe operar, quem sabe na UTI, dá para tratar bem grave. Okay? Não dá para todo mundo saber tratar bem grave, porque é uma característica. E tem outro dado de que, mesmo nessas epidemias, continua tendo as apendicites, os choques, oxinas, que são muito parecidos com isso, e o tratamento é totalmente diferente. Hoje a gente sabe que, se eu organizar o serviço para que o atendimento primário consiga atender 70% da população que necessita, eu vou só 5% do caso dele para prestar um atendimento mais diferenciado. Só quem que acredita nesse atendimento? Quem que acredita? A população é inteligente, então ela acha, pelo menos acha que o mais fácil vai escapar mais do atendimento secundário, que é pouco e ruim, e aí acaba não sendo bem atendido e superlotando os atendimentos terciários. Só tem uma epidemia de qualquer coisa, não tem UTI, não tem UTI. E a gente viu, depois que, com as unidades básicas funcionando 24 horas, tendo um laboratório só com hematócrito e plaqueta, essa sofisticação absoluta, né? Tem um hematócrito e uma plaqueta, a gente conseguia tratar cerca de 95% dos pacientes graves com uma letalidade muito reduzida. Então, hoje a gente acredita que a letalidade dos pacientes deve ser menos de 1%, e assim perdeu esses casos. Olha, o quanto é gratificante. São pacientes de Mato Grosso, né? 5 dias depois. Foi fantástico, né? É gratificante, com certeza. Né? É gratificante. Tratada com soro fisiológico. Né? 5 dias depois. Tá? Então, hoje, a gente começou a ver nos casos de 2013 para cá, os pacientes chegavam com vermelhidão, dor no corpo, dor nas juntas, ganho, olho vermelho, mas não tem tempo que eu mostrei. A gente fazia os exames e dava dele. Ai, que doença é essa? E aí isso começou a ver, até que o pessoal lá de Natal, né, Luz e o pessoal da Bahia, fez a sorologia, deu até um certo. O cara levou escondido, fez dentro dos Estados Unidos, viu que era zika, voltou para cá, quase foi punido por causa disso, mas descobriu. E aí, né, começou a se ver que tinha zika no Brasil. O que era zika? Zika parece uma coisa era uma coisa que ninguém sabia o que era, e aí a gente começou a ver que era uma doença muito parecida com o dengue, transmitida também pelo Aedes aegypti, né? E era uma doença que foi diagnosticada em volta de 47 num estudo que estava sendo feito com a febre amarela, em macacos. Se passaram-se 8 anos para aparecer o primeiro caso humano, e depois disso, uma meia dúzia de casos, uns 10 casos, bastante tempo, e pelo ano de 2000 começou a aparecer um bocado de casos no mundo todo. Aqui, na Micronésia, depois na Polinésia Francesa, e aí, de meia dúzia de casos, 10 casos, nós temos milhares de casos hoje em dia, aqui no Brasil, com quantidade imensa, e aí a gente começou a ver a correlação, né, com a doença conhecida como microcefalia. E é talvez a expressão mais complicada que a gente está vendo do dengue, do Zika, né? Olha, só para vocês terem ideia, a quantidade de casos suspeitos no Brasil, né, nas regiões do Nordeste, Sudeste, mas na realidade isso vai crescer bastante, porque o Sudeste está tendo muito Zika no momento, isso está não começando essa comunicação. E aí, só tem visto isso, a quantidade é muito grande. Por que essa Nordeste tem mais Zika? Porque foi por onde ele entrou, na Copa das Confederações, deve ter chegado bem para a gente, e é assim que chegou até nós. Quando tem mais Aedes, e aí aumentou bastante, né? E essa aqui é a microcefalia, menor gravidade, mas essa não é a única complicação de uma mulher grávida com Zika. Nós vamos ter uma evolução desses casos, nós vamos ter gente que vai ter distúrbios de comportamento, de aprendizado, de hipercinéticos, né? Pessoas que são hiperativas, convulsões, uma série de coisas que a gente não sabe o que vai ocorrer. Né? No Brasil como um todo, você vê a quantidade de pessoas com suspeita de Zika, né,
muita gente. E a gente sabe que isso não corresponde em 30% da realidade. Só para mostrar que hoje o Zika faz parte da gente. E uma informação recente que o CDC mostrou, e mostraram na Europa também, que além da transmissão pela picada do mosquito, existe a transmissão também por sexo, por Zika, né? E hoje o CDC preconiza o seguinte: qualquer mulher que tenha sintoma de Zika, que tenha clínica de Zika, ela tem que esperar 8 semanas para engravidar de novo. E o homem que teve sintoma de dengue, ou sintoma de Zika, ele tem que esperar 6 meses para poder engravidar uma mulher. Então tem que usar a camisinha. Chama-se mais um complicador que a gente vai ter para resolver isso. Esse procedimento tem que ser. E recentemente apareceu, depois da Copa do Mundo, o aparecimento de um dengue que tinha muita dor articular. Hoje o pessoal tinha muita dor, não conseguia nem andar, né? E com as cirurgias que estão sendo feitas, eles isolaram um vírus chamado chikungunya. O chikungunya na África significa andar curvado. O nome chikungunya africano significa isso. E realmente o cara não vai assim, muito devagarzinho, vai para frente. O cara cai para frente assim e anda desse jeito. Dói muito a articulação. Eu tenho um paciente que já tem 6 meses com dor articular. Em geral, essa dor articular é muito importante. No começo, é muito parecido com dengue, é muito parecido com Zika. Eu já tive paciente que eu disse que é Zika, e era dengue. Já disse que isso é dengue, e era chikungunya. Esse é chikungunya, e era dengue. Então, não dá para fazer pela clínica só na segunda semana para frente, porque esses pacientes, eles sentem de uma forma crônica, eles têm dor articular, incham os dedos, incham as articulações, né, que ele não consegue. Eu tenho um paciente que disse: doutor, na minha casa, a maçaneta é redonda, eu não consigo abrir a porta. Aí a gente começa a ver que essas formas de chikungunya, nós vamos ter formas que a gente achava que era só com dor articular, a gente começa a ter meningoencefalite, chikungunya, temos 2 casos aqui, com letalidade alta, até o veite, então a gente vê na Pernambuco já teve o veite, né, com a letalidade de 1 para cada 1000 casos. E aí, o grande problema do chikungunya é que essas dores articulares, elas são incapacitantes. E algumas pessoas vão ter sequelas para o resto da vida. 10% das pessoas vão ter dores articulares para o resto da vida. E principalmente quem já tem alguma predisposição de ter doença reumática, coisa desse tipo. A gente está vendo que as pessoas dengue, chikungunya e Zika, as pessoas que têm doenças como Alzheimer, pacientes que têm Parkinson, pacientes com fibromialgia, que têm artrite reumatoide, têm lúpus, que se piora da doença. Então, hoje o chikungunya está no Brasil todo, e os primeiros casos do Brasil vieram como? Provavelmente vindo do pessoal, acho que lá São Marcano, né? São Martinho, chamar, e provavelmente do pessoal que estava servindo no Haiti. 19 soldados que vieram para São Paulo, né? Vieram com a doença, tiveram a doença aguda em São Paulo, com Teodredito, e depois São Paulo. Parece que naquela época se curou em São Paulo, mas depois uma pessoa que veio da África, veio para a Feira de Santana, para uma formatura de um parente, e trouxe também, como tinha muito mais energia dos controles do manifesto, uma grande epidemia na Bahia, né? E hoje nós temos aqui, só para você ter uma ideia, esse último mês, só eu tive cerca de mais de 40 casos de chikungunya comprovados. Então, o negócio que a gente se vê isso daí. E hoje, né, sabendo dessa informação, eu terminei, né, a gente está vendo que não adianta só informar, não adianta só treinar, tem que ter estrutura para se pôr em funcionamento disso. Porque senão, não adianta. Por mais que você tenha uma pessoa bem treinada, se ela não tiver condição de pôr em prática o que você treinou, não se adiantou nada. Né? E tem que ser as peculiaridades de cada doença. Tem que ter o conhecimento local para que você tenha estratégias para cada local. E, com certeza, são diferentes para essa região do nosso Brasil tão grande, tão diversificado, que a gente não pode combater da mesma forma todas essas doenças. A gente não sabe, e tem que aprender, tem que desenvolver. Atualmente, eu sou um clínico, estou começando a mexer com esse controle de mosquito, porque eu já vi que a gente perde cuidado faz muito tempo.
E a gente está tentando um grupo agora só para ver isso daí, porque se não tiver mosquito, não tem essas doenças. Apesar de trabalhar com vacina, com essa coisa toda, infelizmente, a gente tem que trabalhar, tem que ter uma forma de prevenção, mas com certeza, se a gente acabasse o mosquito, não teria dessas doenças. Aparentemente simples. Só que nós estamos perdendo uma vida que faz pelo menos uns 25 anos que a gente perde a briga para esse mosquito. Okay?